Fala, senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um Vitorazine Cast. O episódio de hoje é um episódio muito aguardado, porque eu finalmente conseguido entrevistar a minha irmã, doutora Camila Azini, minha irmã mais velha. Camila, não adianta dar tchauzinho não, porque é mais áudio, tá? Tá bom. É mais áudio. Então, Camila, obrigado pela presença. Para quem não conhece a Camila, ela é do Rio de Janeiro também. Eu vou apresentar um pouquinho você, depois você me complementa. Você, Camila, foi uma inspiração muito grande para a gente que fez medicina. Você foi a irmã mais velha, tanto minha quanto do Gabriel, e fez a UERJ também, e depois terminou a faculdade de medicina. Seguiu para dermatologia, se especializou, tirou o título de dermatologista. É uma pessoa que está sempre estudando, sempre me inspirou também a ser um médico melhor. E o papo de hoje, a gente vai falar sobre dermatologia do ponto de vista funcional. Camila, quero te agradecer a presença. Se apresente aqui para quem não te conhece aqui no nosso podcast. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Camila Azini, sou dermatologista há 17 anos e sou irmã mais velha do Vitor. Sou membro da Academia Americana de Dermatologia, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. E hoje a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas que surgem sempre nas mídias sociais ou com pacientes nossos, e a gente vai responder essas dúvidas para vocês aqui. É um prazer, Vitor. Então, perfeito. Para quem ainda tem dúvida da competência dela, vocês olham a cara da minha mãe, tem mais de 70 anos, está sempre fazendo procedimentos com você e está ótima. O que ela faz, a minha mãe? A gente não precisa fazer nada, porque minha mãe tem uma genética muito boa. Não, seja realista, fala a verdade. Não, a gente faz algumas coisas sim. Que Primeira coisa, a gente faz, vocês fazem suplementação dela, ela tem uma alimentação muito saudável, isso eu acho que é a base da beleza, é a alimentação. No rosto, eu insisto muito, e ela usa filtro solar, que ela não gosta muito de usar filtro solar, mas no rosto a gente consegue com que ela use o filtro solar. A gente faz alguns procedimentos, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, a gente faz microagulhamento, MMP, laser. Minha mãe está sempre topando tudo porque ela é ávida por coisas novas e ela gosta sempre de estar de bem com a pele dela, com a saúde dela, ela sempre se cuida e ela gosta disso, ela não faz isso por vaidade, ela faz porque ela gosta. Para quem está ouvindo aqui e quer buscar benefício no conteúdo aqui que a gente está falando, o que você acha interessante de uma mulher de acima de 60 anos, como minha mãe, cuidados importantes com uma pessoa acima de 60 anos, principalmente mulheres que estão assistindo, que elas poderiam ter em relação à pele do rosto? Bem, a gente, para falar em pele, a gente antes de tudo tem que falar em vida saudável, né? A pele não é um órgão separado do resto do corpo, a pele tá junto do resto do corpo. Então, primeira coisa, eu acho que o básico de tudo é alimentação, é vida saudável. Então, ter uma boa alimentação, evitar aqueles produtos que têm alto índice glicêmico, que fazem aquele processo de glicação, que é o envelhecimento, que é a inutilização do nosso colágeno. Isso é a base de tudo, evitar aquelas comidas com muitos corantes, conservantes e substâncias químicas. Isso é a base de tudo que vocês vêm falando sempre. Agora, a questão da pele é uma questão que a gente tem que estar sempre cuidando também, porque só a alimentação, às vezes, a gente não consegue uma melhoria tão grande, visível na pele. Então é preciso também fazer alguns tratamentos de pele. Então eu acho que o principal é usar sempre filtro solar, principalmente na região do rosto, nas regiões que são mais fotoexpostas, rosto, pescoço, colo, mãos, que são as áreas que a gente vê mais o processo do envelhecimento. Então proteger bem do sol, usar bons cremes anti-idade que eu falo que produtos que estimulam colágeno. Um deles a gente pode falar aqui depois, que é o ácido retinóico. E isso eu costumo usar bastante, eu prescrevo bastante. Você está falando do lado. Você está falando assim. Então, ácido retinóico. Fala marcas. Aqui pode falar marcas. Eu uso bastante. Aqui no Brasil tem várias marcas boas. Vitanol A, Vitacid. Deixa eu ver, eu manipulo também ácido retinóico, tretinoína, que é a mesma coisa. Quantos % do ácido retinóico? Depende, isso depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que já está usando há muito tempo, ela consegue usar 0,5 a 1% de ácido retinóico, mas uma pessoa que nunca usou esse tipo de medicação à base de retinóico, a gente tem que começar bem levinho,
0,2, 0, até 0,05 a gente pode usar para não ter tanta irritação, depois a gente vai aumentando. A fórmula, o que tem pronto é o 0,25 miligramas por grama de ácido retinóico, que é o Vitacid ou Vitanol, e ele vai até 1 miligrama por grama de ácido retinóico, que é o Vitacid XT. Mas esse de 1, ele é o mais forte de todos e ele costuma causar mais irritação. Então nunca prescrevo logo uma pessoa que não está acostumada. E como é que entraria na rotina da pele da mulher? Só para entender assim, a imagem grande assim. De manhã, o que seria o fundamental uma pessoa que não tem muitos cuidados, o básico para ela poder ter um bom cuidado para a pele do rosto para não envelhecer? Então, o cuidado básico, eu acho que ele se divide em algumas etapas. A primeira etapa é você ter uma boa limpeza da pele, porque a gente sabe que a nossa pele, a gente tem a camada da pele que vai se descolando, que é aquela camada de células mortas, e à medida que essa camada vai descolando, a gente vai tendo a produção de células novas também, que a gente chama de turnover celular, que é uma renovação celular. Então, se a gente não limpa bem a pele, a gente pode atrasar um pouco esse processo de turnover ou de renovação celular. Então é muito importante a boa limpeza da pele, principalmente do rosto. Eu explico que tem que limpar bem à noite, tem que tirar bem a maquiagem à noite, porque ao longo do dia a gente junta também, acumula poluentes na nossa pele e à noite é importante a gente tirar. Então primeiro cuidado é uma limpeza. Eu costumo prescrever que o paciente limpe 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Limpeza com o quê? Aí depende do tipo de pele. Por exemplo, peles muito oleosas. Minha pele, no caso. A sua pele é mais oleosa. Eu uso produtos que tenham efeito anti-oleosidade. Então a gente pode usar uma loção que tem ácido salicílico, que tem enxofre. Agora uma pessoa que tem a pele seca já não pode usar. E aí a gente tem que usar produtos que mantenham o pH equilibrado, produtos que não agridam a pele, para peles sensíveis. Então tem alguns tipos de sabonete, loções de limpeza que não agridem a pele. Então eu gosto bastante. Sabonete líquido para o rosto. Sabonete líquido ou loção de limpeza. Tem vários no mercado, loção de limpeza que não é sabonete. Então o primeiro passo é uma boa limpeza da pele. Segundo passo, aí depende se está de manhã ou se está de noite. De noite eu gosto sempre de usar algum retinoide, se a pessoa não está grávida, não está amamentando e não tem chance de engravidar, porque esses remédios não podem ser usados na gravidez, não pode ser usado por mulheres que estão amamentando, não pode ser usado por pessoas que pegam sol, porque ele é fotossensível. Então, quando a pessoa não tem nenhuma contraindicação, eu costumo passar um retinoide à noite. Mas se eu pego sol de dia, não posso passar à noite? Então? Não pode. Então aí a gente tem que pensar em outras coisas, né? Aí o que eu gosto bastante para usar durante o dia ou para aquelas pessoas que pegam sol ou que não têm a disciplina adequada para proteger do sol, eu gosto de usar bastante produtos à base de vitamina C. A vitamina C também é um bom estimulador de colágeno, mas lembrando que a vitamina C oral, ela não tem um efeito muito grande para a pele, para o estímulo de colágeno na pele. A gente tem que usar um produto tópico com vitamina C. Então não adianta só tomar o limãozinho de manhã, é muito bom para a saúde, mas para a pele tem que ter uma vitamina C top, que também é um dos antioxidantes mais conhecidos. Mas existem outros também, resveratrol, por exemplo, um outro antioxidante, ácido ferúlico, vitamina E, está sendo muito falada também. Então a vitamina C muitas vezes ela está associada a outros antioxidantes, isso potencializa o efeito da vitamina C e faz uma sinergia, ou seja, faz com que a vitamina C funcione muito mais do que se tivesse sozinha. Então, de manhã acordou, faz uma limpeza com algum tipo de sabonete ou loção. Então, de manhã lava o rosto e aí eu indico que passe um produto antioxidante, porque o antioxidante ele vai estimular o colágeno, mas ele também vai proteger da radiação ultravioleta, vai proteger da luz visível, vai proteger da poluição e do estresse oxidativo, que é o que envelhece as nossas células da pele. Então, primeira coisa, lavar o rosto, usar um antioxidante. O mais comum é a vitamina C, mas existem outros no mercado também. Depois do antioxidante, espera secar rapidinho, em meio minuto já seca, já pode usar o protetor solar por cima. E aí, protetor vai variar de acordo com o tipo de pele da pessoa, né? Existem protetores para peles oleosas, existem protetores para pele seca, existe protetor que tem
que dá menos sensibilidade na pele, que são aqueles protetores físicos que fazem a barreira, que não tem substâncias químicas que dão mais chances de ter alergia. Então aí o protetor vai depender do tipo de pele da pessoa. E aí se é mulher e quer usar maquiagem, eu digo também uma base com um protetor que é uma substância chamada óxido de ferro, que o óxido de ferro ele tá em muitas maquiagens e ele tem um efeito muito bom para proteger da luz visível, que a gente sabe que também modifica o DNA da nossa célula, também envelhece, também provoca o estresse oxidativo. Mas esse óxido de ferro ele está presente só em protetores com cor de base ou em algumas bases de maquiagem. Pergunta que não quer calar. Os protetores solares, você sabia que eu ia perguntar isso, né? Sabia. Os protetores solares, eles fazem mal à nossa saúde? O que você tem visto em relação aos estudos científicos, em relação à evidência científica, em relação a parabenos, protetores mais químicos? Eles têm, na sua visão, causam problemas hormonais nas pessoas? Então, isso é uma grande polêmica. Esse ano eu tive em Washington, no Congresso da Academia Americana, e foi muito falada essa questão. Por quê? Porque alguns estados americanos, como o estado do Havaí, ele proibiu algumas substâncias em alguns protetores solares. Ele proibiu, por exemplo, a oxibenzona, é uma das substâncias que o estado do Havaí proibiu na formulação dos protetores solares. Lembrando que nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria regulação. Então, alguns estados, no caso do Havaí, proibiu. Por quê? Porque eles estavam achando que essa substância, que contém em grande parte dos protetores solares, estava causando um embranquecimento dos corais. E aí, porque as pessoas mergulhavam nas praias e a pessoa tá cheia de protetor solar, e à medida que a pessoa aquela água ia sendo contaminada com a oxibenzona, o coral ia perdendo a cor dele, né? E aí o estado proibiu, e aí começaram a surgir estudos a partir desses protetores químicos. Um estudo que foi muito comentado foi um estudo que surgiu esse ano na JAMA. JAMA é um jornal de medicina que é um dos mais relevantes, né, para todas as áreas de medicina. E surgiu um estudo no JAMA dizendo que muitos protetores, como a oxibenzona, a avobenzona, o octocrileno, têm absorção sistêmica, ou seja, os pacientes que usaram nesse estudo foram feitos com 24 pacientes, usando protetores químicos com essa substância que eu expliquei para vocês, em 75% da superfície corporal, 4 vezes ao dia, durante 4 dias seguidos, e mediram os níveis no sangue no 7º dia. Quer dizer, no 7º dia a pessoa já não estava mais usando protetor solar. Mediram os níveis no sangue dessas substâncias e ainda tinha presente substância de protetor solar no sangue dessas pessoas, mesmo após 3 dias sem usar aquele protetor solar. Então, eles detectaram níveis sistêmicos de protetor solar após 4 dias de uso em pessoas com peles saudáveis, lembrando que foram adultos que participaram dessa pesquisa. E aí o FDA, que é a agência que regula as medicações nos Estados Unidos, o FDA ele solicitou às empresas que produzem esse tipo de protetor solar testes toxicológicos. Lembrando que tudo que vai para o sangue, quando é medicamento, o FDA ele tem obrigação de solicitar teste toxicológico para aquelas substâncias. E esses testes ainda estão em fase de estudo. Então a gente sabe que existe sim uma absorção sistêmica de protetores químicos. Então, hoje em dia, a Academia Americana ela tem orientado, ao invés de você usar em protetores em grande parte do corpo, você tentar usar roupas que tenham proteção ultravioleta, por exemplo, chapéu, manga comprida, luva, óculos, tudo isso para evitar com que você passe essa quantidade tão grande de protetor solar que tem absorção sistêmica. Lembrando que esses protetores foram os protetores químicos. O que eles recomendam, por exemplo, para uso em crianças e em bebês são os protetores físicos, que não têm essa absorção
sistêmica, que protetor físico, lembrando, é um protetor de barreira, é um protetor que faz uma capa de proteção. Basicamente, são duas substâncias, dióxido de titânio e óxido de zinco. São basicamente essas duas substâncias que você vai ver se esse protetor é físico ou não. Então, essas duas substâncias que são as mais recomendadas para uso em pessoas alérgicas, para uso em crianças, para uso em pessoas que têm a pele muito sensível, porque são protetores que não têm protetor químico na fórmula e dá menos irritação, dá menos alergia e não tem a absorção sistêmica desses protetores solares. Mas então, o que eu tô falando hoje para você, pode ser que daqui a um tempo eu mude esse meu discurso. O que a sociedade americana, a sociedade brasileira preconiza? Então, que você use uma quantidade de protetor solar nas áreas expostas, tem que te proteger com chapéu, com roupa de proteção, o que você conseguir proteger. E em crianças, porque criança a gente sabe que tem uma absorção maior. Se você passar uma quantidade X de protetor num adulto e numa criança, essa criança vai absorver muito mais, porque a superfície corporal dela é menor em relação ao adulto. Então, em crianças, deve-se evitar esse tipo de protetor químico. Em mulheres amamentando, já fizeram pesquisa, algumas substâncias de protetor químicos foram achadas no leite materno. Isso também foi encontrado. Então, a gente orienta que a gente tenta sempre procurar os protetores que têm proteção física. Só que o problema do protetor físico é que para você ter uma boa proteção, você tem que fazer uma capa de proteção branca. Então, por exemplo, pessoas morenas, pessoas negras, você fazer uma capa branca na pele não fica esteticamente aceitável. Então, é muito difícil você usar um protetor físico numa pessoa de pele morena, pele negra, que fica muito branco. Então, a gente tenta usar os químicos nesse caso, mas uma quantidade menor e tentando usar roupas de proteção nas áreas que a pessoa conseguir proteger, para não ter que ficar usando tanto protetor solar. Perfeito. Então, deixando na saia justa, como é que eu vou usar para trabalhar o protetor no rosto físico? Vou ficar com a cara branca, né? Vai ficar com a cara branca. Como é que eu faço no dia a dia? Como esses estudos mostraram que foram aplicados em 75% da área corporal, 4 vezes ao dia, ninguém aplica assim uma quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado de pele, que ninguém faz isso. Mergulhar no meio utópico você achar que você vai aplicar essa quantidade que foi feita no estudo no dia a dia. É meio impossível de você aplicar. Então eu duvido muito que você vai conseguir um nível sistêmico grande de um protetor químico se você aplicar só no rosto o protetor solar. Então eu acho que a gente tem que ter também um bom senso e um meio termo, porque a gente sabe que o protetor solar evita sim a maior parte dos casos de câncer de pele, carcinoma espinocelular, carcinoma base celular. Eles são realmente, está comprovado que o protetor solar evita esses tipos de câncer. Então, eu te recomendaria que são os cânceres mais comuns, né? São os mais comuns. Disparado. Não são os mais perigosos, mas são os mais comuns, né? Entre todos os tipos de câncer, são os mais comuns. O carcinoma base celular é o mais comum de todos. O melanoma, apesar de ser o mais perigoso, ele não é o mais comum. E o melanoma, ele não tem muito a ver com a radiação solar. Não tem muito a ver, porque tem alguns estudos que falam que o melanoma em áreas acrais, quer dizer, planta de pé, palma de mão, região genital, é o melanoma mais agressivo. Então, o melanoma parece não ter relação com o sol, porque geralmente são áreas que não pegam sol, que acontecem os melanomas mais agressivos. Mas o basocelular e o espinocelular, que é o carcinoma de células escamosas, são realmente causados pelo sol, pela radiação ultravioleta, e são evitados com o uso de protetor solar. Então, eu, como irmã e como dermatologista, te indicaria que você usasse um protetor solar, pelo menos no rosto, no pescoço, na orelha, que são as áreas que a gente mais vê câncer de pele. Químico. No seu caso, se você não quiser ficar com aquela pele totalmente branca, teria que ser um protetor químico. Mas lembrando que a tua cabeça não é uma superfície grande, e eu te indicaria com que você usasse uma roupa, ou se você estiver dirigindo, botar uma luvinha daquelas de proteção ultravioleta. E se for andar muito na rua, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, botar um chapéu também para evitar a exposição, principalmente da orelha, da nuca, do rosto, que são as áreas mais fotoexpostas, são as áreas que a gente mais vê câncer de pele. Pensando nisso, eu andando, apareceu um vampiro na rua, você não acha muito exagero? Perguntando isso porque talvez você entenda que
a vitamina D também é muito importante para nossa saúde. Com certeza. Eu acho que assim, eu antes de ser dermatologista, eu sou médica, então a gente tem que ter sim um meio termo. Quando eu me formei, em 2002, eu lembro que os meus professores de dermatologia, eles falavam assim, não, o sol é o vilão de tudo, né? Demonizaram o sol por muito tempo atrás. Por muitos e muitos anos demonizaram o sol. A oftalmologia também. A causa da demonizaram catarata. o sol. E o que eu vi ao longo desses anos é que teve um movimento de parar de demonizar tanto o sol. Por quê? Porque o sol ele é necessário para a gente ter o metabolismo da vitamina D. A vitamina D ela é importante para evitar várias doenças, para evitar inclusive alguns tipos de câncer, como o melanoma e doenças autoimunes, psoríase, vitiligo. E então a gente precisa de uma quantidade de sol, sim, para produzir a vitamina D, mas essa quantidade não é em excesso. Então, por exemplo, se você pegar 15 minutos, se você andar na rua, atravessar a rua e for pegar o seu carro que fica ali naquele estacionamento ali mais pra frente e andar um pouquinho até chegar ao seu trabalho, você tá pegando 15 minutos de sol por dia. Então, você não precisa do excesso de exposição solar. Se você tiver 15 minutos de sol todo dia, nós moramos num país tropical, então você anda de manga curta, às vezes você pega sol no braço, no pescoço, então você está tendo uma exposição solar saudável para a sua produção da vitamina D. Mas lembrando também que a vitamina D é uma das únicas vitaminas que a gente tem necessidade de suplementação, porque muitas outras a gente consegue com a alimentação, a gente absorver, mas a vitamina D a gente precisa na maioria das vezes suplementar, porque a maioria das pessoas não consegue ter uma produção adequada de vitamina D sem a suplementação. Verdade. Poucos casos que eu vi que a pessoa conseguiu ter bons níveis de vitamina D sem precisar usar nada. Poucos casos, mas existe. Mas é realmente raro porque as pessoas hoje em dia têm que trabalhar, é difícil, né? Eu não terminei o que eu estava falando do raciocínio, que eu sou muito prolixa. Mas, então, há muito tempo atrás os dermatologistas falavam, não pode tomar sol de jeito nenhum. E hoje em dia, há alguns anos, eu passei de carro vendo o outdoor, tinha um outdoor da Sociedade Brasileira de Dermatologia falando assim, se expõe ao sol 15 minutos ao dia, campanha de exposição ao sol 15 minutos ao dia, estimulando com que as pessoas pegassem aquela dose mínima de sol para produzir vitamina D. Então mudou um pouco o discurso da Sociedade de Dermatologia de uns anos para cá, porque antigamente eles demonizavam o sol e hoje em dia a gente sabe que o sol é importante, claro que não em excesso. Inclusive para muitas doenças, por exemplo, psoríase é uma doença que melhora muito com a exposição ao sol. Inclusive tem câmera de radiação, né? É uma doença autoimune. Para tratamento de psoríase, para tratamento de vitiligo, tem câmeras de ultravioleta, que a pessoa vai lá 3, 4 vezes por semana e fica exposta a um número de minutos ali daquela radiação do ultravioleta B, e tem o PUVA e tem o Narrowband, que é o UVB. Então tem câmeras de ultravioleta A e de ultravioleta B, que são tratamentos para vários tipos de doença, para eczema, para psoríase, para vitiligo. Então, o sol também pode ser um tratamento. Perfeito. Então, de manhã ou à noite, tirar o excesso de sujeira da pele, passar algum tipo de antioxidante. De manhã é vitamina C, à noite poderia ser um ácido retinóico. Mas o ácido retinóico, lembrando que ele é usado sob prescrição médica, por causa daquilo que eu falei para você, que ele não pode usar em mulheres grávidas, amamentando, não pode usar em pessoas que tenham sensibilidade grande ao ácido retinóico, pessoas que têm aqueles vasinhos aumentados, rosácea, por exemplo, vermelhidão do rosto, porque tudo isso pode aumentar, porque o ácido retinóico, eu explico para os meus pacientes como se fosse uma gasolina aditivada. Ele faz com que a célula dê o seu melhor. Então, o ácido retinóico, ele tem receptores em todas as células do nosso organismo, e ele faz com que aquela célula produza mais colágeno, produza mais substâncias de rejuvenescimento e produza mais vasos de sangue. Então, um dos efeitos colaterais do ácido retinóico é o aumento que a gente chama de neovascularização, que é o aumento dos vasos. Por isso que a pessoa que usa muito ácido retinóico, às vezes fica com a pele vermelhinha, ou aumento de pequenas veiazinhas na pele por causa da neovascularização, porque ele promove a renovação
dos vasos e produz novos vasos também. Além de produzir colágeno, além de regular a produção de melanina, que é o que dá a mancha da pele, ele também produz novos vasos. Tá. Aí depois de manhã você passou a vitamina C, passou o filtro solar. À noite você fez a limpeza, Espera passou pouquinho. ácido retinóico. O que você vai passar depois? Não espera até a noite para passar outra coisa, não. O filtro solar ele tem que ser reaplicado pelo menos 3 vezes ao dia. Então eu recomendo que passe de manhã, recomendo que passe na hora do almoço e que passe à tarde. Eu, por exemplo, estimulo com que pessoas que tenham mancha e que estão preocupadas com o envelhecimento da pele do sol também usem o filtro solar em casa mesmo à noite. Porque a luz visível, que é essa luz do nosso celular, a luz da nossa casa, a luz da televisão, tudo isso envelhece a pele, produz radicais livres. Então a gente tem que usar algum tipo de proteção para a luz visível também, mesmo à noite. E na hora de dormir, tira aquilo tudo, que aí você vai dormir, vai apagar a luz, é esperado que você não ligue televisão, não ligue celular na hora de dormir. E aí você tira aquilo tudo e aí você aplica um anti-idade, que pode ser um ácido retinóico, ou um derivado que é o retinol, ou algum produto que o seu dermatologista prescrever para você. Tá, beleza. E em relação à melasma, Camila, eu sei que ninguém sabe aqui. Para quem sabe, Camila tem melasma, convive com melasma há quantos anos? Desde os 15 anos? Eu tenho mais melasma do que anos de formada. Então eu tenho melasma desde a faculdade. Melasma, então mais sabe, os 20 anos que eu tenho melasma. E para quem não sabe, melasma são aquelas manchinhas escuras que a pessoa, principalmente as mulheres, tem. E tem muita relação com menstruação, período menstrual, sol. Fala um pouquinho como você buscou fazer um grupo no Facebook em que você ajuda as pessoas a tratar melasma e bombou esse grupo. O melasma, eu tenho melasma desde os meus 20, talvez 21 ou 22 anos. E eu não sabia o que era melasma até eu entrar na especialização de dermatologia, que eu tinha umas manchinhas na bochecha. Toda vez que eu pegava sol, essa manchinha ficava bem escura. E aí eu descobri um dia que aquilo era melasma, né? E o melasma é muito comum em mulheres, idade fértil, por vários motivos. Um dos motivos é genético, o outro motivo é o uso de hormônios, pílulas anticoncepcionais, que é um dos motivos também que tem bastante influência no melasma. Hormônio de gravidez também tem uma influência muito grande. E luz visível, sol é o principal fator, mas a luz visível também piora melasma. O calor, que a gente chama de infravermelho. A pílula anticoncepcional aumenta a melasma? Aumenta, com certeza. Todo método hormonal, então injeção, o DIU hormonal, que é o DIU-Mirena, a pílula anticoncepcional, os adesivos de hormônio, de reposição hormonal, tudo isso aumenta a melasma. O fato da gente ser mulher aumenta a melasma, porque tanto o estrogênio quanto a progesterona os dois são hormônios que aumentam a produção de melanina na pele. Então, o fato de ser mulher, por isso que o melasma grande parte das pessoas que têm melasma são mulheres, poucos homens com melasma. Geralmente o homem, quando tem melasma, ele tem uma predominância estrogênica. Então, pesquisar a parte hormonal, porque o homem com melasma é difícil e quando aparece, a gente tem que encaminhar até para um especialista nessa parte de hormônios, porque pode ter alguma predominância estrogênica nesse homem. E o que fazer quando a pessoa tem melasma? O que fazer? Primeiro passo é a fotoproteção, né? A fotoproteção. Então, protetor solar, de preferência um protetor que tenha também maquiagem, né? Que tenha cor, de preferência um protetor que tenha uma substância chamada óxido de ferro, que é a substância que tem proteção à luz visível. Proteger bem a ponto de você esconder o melasma. Melasma bom é melasma escondido. Então, a pessoa não pode, ninguém saber que você tem melasma. Tem que proteger a ponto de você esconder bem. Usar chapéu no dia a dia, ninguém gosta de usar chapéu, mas tem que usar. Chapéu para andar na rua, não é só para ir para praia, chapéu para andar na rua, chapéu no dia a dia. Proteger também do calor, então na hora do banho, nunca lavar o rosto com água quente, lavar o rosto com água fria. Nunca, quando estiver secando o cabelo, não deixar o secador muito próximo do rosto, porque o calor, que a gente chama de infravermelho, ele também aumenta a produção de melanina, então calor do fogão, calor do banho. A proteção da luz visível, a proteção do sol. E, no caso, mulheres, que aumenta de qualquer forma, pelo fato de ser mulher, já tem uma chance maior de ter melasma, ver se você não está usando algum tipo de anticoncepcional. Não estou falando para parar de tomar o anticoncepcional. Estou falando que só quem pode parar, que vai no seu ginecologista e estuda a possibilidade de trocar por um método não hormonal. Porque os métodos não hormonais não aumentam melasma, o método hormonal aumenta. Tem uma coisa muito importante também, é a questão da alimentação. Tem uma relação muito próxima da produção
dessa predominância estrogênica com alimentação rica em farinhas, rica em açúcar. Então é importante quem está ouvindo parar de comer besteira, parar de comer produtos industrializados, açúcares, mel, agave, bolo, brigadeiro, doce. Porque não é apenas a questão dos hormônios. A mulher tem hormônio, por que algumas mulheres têm e outras não têm? Principalmente porque você junta o útil ao agradável. Você junta o estrogênio, essa predominância estrogênica, com essa resistência periférica à insulina. Na minha opinião, minha teoria é de que o melasma é uma exposição da resistência periférica à insulina na pele. Ainda tem muito a se estudar. Cada vez que eu vou a congresso, cada vez que eu vejo artigo científico, eu acho que assim, a gente tem muito ainda a aprender. Essa questão de receptores hormonais, porque às vezes a pessoa vai fazer um exame de sangue e fala assim, meus hormônios estão todos normais. Realmente, no exame ele está normal, mas quem disse que o receptor daquele hormônio está normal? Então tem muito a se estudar. Agora, além do melasma, tem uma coisa que tem muita influência na alimentação, é a glândula sebácea, que é a glândula que produz oleosidade. Então a acne, quando eu me formei há 17 anos, se falava assim, não, a acne não tem nada a ver com alimentação. E a gente falava isso para os pacientes, então eu vou pedir desculpa aqui para os meus pacientes de 17 ou de 15 anos atrás, que há muito tempo que eu falava que a acne não tinha nada a ver com alimentação. Hoje mudou completamente, a gente sabe que a acne tem uma relação imensa com o que a gente come. A acne e as espinhas, então, tem relação com níveis aumentados com glicação, né, com picos glicêmicos, tem relação também com laticínios, tudo que vem do leite, não importa se o leite é desnatado ou se o leite é sem lactose, é leite, é de vaca, é laticínio, aumenta a acne, tem substâncias inflamatórias que aumentam a acne. Então, hoje em dia, eu peço para meus pacientes com acne, tentem evitar tudo que venha do leite. Então, leite, queijo, iogurte, sorvete, requeijão, tudo que vem do leite e tudo que tem alto índice glicêmico, ou seja, farinha de trigo, açúcar, qualquer farinha, batata qualquer farinha amarela, qualquer farinha, tudo que tem alto índice glicêmico também vai fazer pico de glicose no seu corpo, vai aumentar a atividade da sua glândula sebácea. A gordura não tem a ver, por incrível que pareça, a pessoa fala assim, eu vou comer gordura, vai aumentar a gordura da pele. Não. A gordura da pele, ela aumenta geralmente com picos de açúcar, não é com picos de gordura. Eu sugiro para muitas pacientes minhas, mulheres que têm melasma ou acne, principalmente essa acne que vem junto com o período menstrual, né? Que ela aparece na parte de baixo aqui da boca. Cara, faz uma low carb, faz uma cetogênica, corta tudo que é farinha, leite, doce, bolo, come só carne e, se quiser, folha. Olha, eu nunca tenho... Melhora pra caramba. Há muito tempo, assim, que eu já sou muito tempo dermatologia, mas nunca vi tanta acne da mulher adulta como eu estou vendo agora. A acne da mulher adulta, lembrando que a acne após os 25 anos é uma acne que tem geralmente relação com hormônios e ela não aparece na zona T. A zona T, que é aqui a testa, o nariz e o queixo. Essa é uma acne geralmente do adolescente. A acne da mulher adulta, que a gente chama de zona U, é o queixo, o pescoço e a bochecha aqui embaixo. Então a gente chama de zona U, que é a acne da mulher adulta. É uma acne predominantemente hormonal. Ela geralmente tem alterações com níveis de testosterona livre, resistência insulínica, tem muito a ver com alimentação, tem muito a ver com cosméticos que essas mulheres usam. Então tá tendo um boom de acne da mulher adulta, de acne hormonal. Acredito eu que seja por causa da alimentação, que hoje em dia nós temos mais facilidade. Comprar um produto industrializado é muito mais fácil abrir um pacotinho do que você descascar uma fruta, do que você descascar um legume. Cozinhar uma carne. Muito mais fácil, né? Abre um pacotinho, abre um macarrãozinho instantâneo. As pessoas visam a facilidade e não visam tanta saúde. Mas a gente espera que com esse podcast, né, Vitor, com esses vídeos, a gente estimule as pessoas que estão nos ouvindo a preconizar alimentos saudáveis. A gente sabe que é mais difícil, que dá um trabalhinho, mas que no final das contas você tem que pesar a tua saúde. A gente espera poder ajudar todos aqui com esse podcast. Alguma dica final em relação a melasma, a tratamento, procedimento? Tem muitos procedimentos interessantes. Como tem muita coisa, pouca coisa a gente pode depois fazer um podcast só sobre melasma. Tem muito tratamento interessante, porque o melasma, muitas vezes, que eu tenho recebido são melasma
melasma pessoas com melasma já resistente, que já passaram por vários médicos e não conseguiram um clareamento adequado só com os clareadores em casa. Então a gente tem feito bastante tratamento para melasma profundo. A gente usa algumas técnicas, a MMP, que é um aparelhinho que a gente infunde a medicação nas camadas mais profundas da pele. Você dá faz microagulhamentos na pele da pessoa. Não é bem um microagulhamento, é um aparelhinho que tem umas agulhinhas, mas essa agulhinha é diferente daquela agulhinha do microagulhamento, que ela tem um lumen, ela tem um espacinho dentro por onde passa uma substância que, no caso, a gente pode injetar, por exemplo, um ácido tranexâmico ou algum outro tipo de clareador, uma vitamina C, e a gente pode injetar para ele chegar nas camadas mais profundas da pele, onde geralmente está o melasma resistente. O melasma resistente, ele é dérmico, ou seja, ele é profundo, por isso que os cremes que a pessoa passa em casa não adiantam tanto. Adianta no primeiro momento, mas não adianta muito a longo prazo, porque as pessoas às vezes chegam pra gente assim e falam assim, o primeiro médico que eu fui, ou o primeiro tratamento que eu fui, o primeiro creme que eu passei foi o melhor de todos. Depois disso, nunca mais funcionou. Por quê? Porque geralmente o primeiro tratamento que a pessoa fez, ela tirou o melasma superficial, que é o melasma epidérmico. O que sobrou foi melasma profundo, foi melasma dérmico, que esse é o mais difícil de tirar. É que nem aquela pessoa que perde peso. Aí quando a pessoa tem, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem 10 quilos para perder. Os 5 primeiros quilos são mais rápidos, né? A pessoa faz uma dieta, faz uma low carb, rapidinho perde. Agora os últimos, geralmente parece que é mais difícil, parece que não vai. É a mesma coisa com melasma. Pra clarear inicial é mais rápido, depois pra clarear é mais difícil, tem que ter um pouquinho mais de persistência e de cuidados. Perfeito. Em relação à mancha de pele, que não melasma, existe alguma coisa? Aí tem que ver qual o tipo de mancha. Tem vários tipos de mancha. Por exemplo, a gente eu tenho visto muito uma mancha chamada acantose nigricans. É uma mancha que é geralmente no pescoço, na axila, na virilha, uma mancha escura com aspecto aveludado, é uma mancha marrom. Não sei se você lembra da tua época, o Tim Maia. Lembra do Tim Maia? Cantor? Ele tinha no pescoço uma acantose nigricans gritante, porque ele tinha diabetes, era obeso, né? E tinha também aqueles que a gente chama de acrocórdon, que são aquelas bolinhas, parecem umas verruguinhas em cima da mancha. E aquilo ali é um sinal grande de resistência insulínica, se não diabetes. Aquele outro primo dele também, o cantor. O Ed Mota, ele é sobrinho, acho. Então, eu vejo muito hoje em dia pessoas que estão, principalmente mulheres acima do peso, melhorando, diminuindo o carboidrato, melhora bastante. Aquilo melhora sem clareador. Se a pessoa diminuir peso, diminuir resistência insulínica, tratar da base, né? Eu falo que aquilo ali é que nem a ponta do iceberg. Você tá vendo a superfície, mas o problema tá lá dentro. Então a gente tem que tratar dentro. Não adianta só passar creme e clareador. Elas vão lá com a acantose nigricans. Quero creme e clareador. Não, todo mundo vai no dermatologista. Doutora, me passa um creme e clareador para acantose nigricans. Mas aí eu explico da seguinte forma. Vamos supor que naquela parede que a gente está vendo, está tendo uma infiltração e a parede está toda esverdeada, está toda escura por causa da infiltração de um cano que estourou ali naquela parede. Adianta eu pegar uma tinta branca e passar em cima da parede e pintar? Pode talvez adiantar durante 1 ou 2 dias. Mas se você não tratar o cano que está vazando, se você não tratar a causa do problema que está lá dentro, aquilo vai voltar a escurecer de novo. Então, o principal é você ir na base do problema, na raiz do problema, tratar a raiz, depois pensar na parte estética, depois pensar no clareamento. Mas eu sempre associo alguns cremes clareadores, porque é impossível a pessoa ir numa consulta e eu não passar nada, eu passo um creme clareador, mas eu explico que tem que tratar a causa do problema, que geralmente ou é uma diabetes ou é uma resistência insulínica, e geralmente são pessoas que estão acima do peso, que tem que cuidar do peso também. Tem que parar de comer besteira primeiro, antes de buscar ajuda com o dermatologista. Depois, não, pode ir no dermatologista também, pode ir junto, a gente ajuda sempre, sim, tá bom, gente? Não assusta, não. O que eu ia perguntar? Acabei esquecendo. Em relação ao cabelo, então. Eu ia perguntar, é que foi devendo na primeira pergunta. Então, me fala um filtro solar que seja químico, mas não tem essas substâncias que você falou aí, que são extremamente danosas, que você consegue detectar no sangue. Alguma marca de filtro solar que venha na sua cabeça? Olha, tem várias marcas de filtro químico que eu uso. Não, todas elas têm alguma substância química que ainda tem, porque aqui no Brasil tem mais substâncias que, por exemplo, não tem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Tinosorb tem no Brasil, não tem nos Estados Unidos, não tem tanto estudo.
Então, assim, eu sempre gosto de filtro químico, a gente tem sempre um pé atrás, eu uso sempre, eu passo bastante, mas eu sempre tenho um pezinho atrás de pedir pra pessoa não espalhar no corpo todo. Pra espalhar no corpo todo, eu prefiro esses filtros infantis, porque os filtros infantis são filtros físicos. Aqui no Brasil, geralmente, filtro totalmente 100% físico, ele está escrito infantil, mas adultos podem usar filtro infantil também. Quase uma pasta d'água, né? A pasta d'água é óxido de zinco, que é um filtro físico. Só que para você ter uma proteção adequada com a pasta d'água, você vai ter que passar uma camada grossa na pele, vai ficar um fantasma, né? Vai ficar bem branquinho. Mas pode, não tem problema nenhum. Você pode passar a pasta d'água no rosto, é oleosa. Eu não recomendo muito. Mas se às vezes a pessoa não tiver uma grana para comprar o protetor solar normal, comprar a pasta d'água, então, pode, mas ele é oleoso. Filtro solar infantil. A maioria dos filtros infantis no Brasil são físicos, tá? Nos Estados Unidos tem vários, tem uma marca boa, Neutrogena, que é uma marca que ela tem um filtro que não é bem acessível, tem o Neutrogena infantil, Neutrogena Baby, ele é filtro 100% físico. No Brasil também tem filtros, tem o das SkinCeuticals, que é um filtro 100% físico, tem vários filtros 100% físicos, geralmente eles são infantis ou tá escrito lá, 100% mineral. Mineral é igual filtro físico. Mineral não é químico. Tô vendo aqui em termos práticos, acho que quem é homem tá ouvindo, usar o químico no rosto ou no dorso da mão, para não ficar com a mão, aquelas manchinhas na mão, no máximo. E o resto, usar uma camisa, um chapéu. Mas assim, camisa tem que ter proteção ou a camisa por si só, aquela de nylon já protege? Então, muitos tecidos, polêmica, por exemplo, tecido fininho, você vai pegar aquela blusinha, camisetinha fininha, camiseta Ering, por exemplo, fininha, às vezes ela tem uma incidência do ultravioleta, ela consegue passar por aquele tecido. Então tem tecidos que tem escrito FPU, que é fator de proteção ultravioleta. Você encontra esses tecidos em loja de esportes, você encontra na internet, tecido FPU. Marcas, se vocês quiserem saber as marcas, assim, no Brasil, as grandes marcas são a UV-Line e a Suncover. São as duas grandes marcas, mas tem também uma linha da Decathlon que tem FPU e todas elas têm uma fibra mais densa. E essa fibra mais densa, ela ajuda a proteger mais da radiação ultravioleta. Eu senti muita necessidade, eu estava no México agora e... Cara, meu amigo levou uma camisa manga comprida até o punho e aí eu não levei e tive que usar o que tinha lá na disposição, que era um aerosol. E aí passei o corpo todo várias vezes, senão queimava pra caramba. Caribe, né? Queimava com as costas queimando. É um problema importante. Lembrando que homem, esses filtros em spray, ajuda, eles são bem legais, por causa dos pelos, né? Porque o homem, quem que gosta de ficar com a pele toda grudenta? O spray é mais fácil, você passa um pouquinho do spray, depois espalha. Mas tem química também, né? Tem química. Claro, eu sempre indico, vai pra praia, compra aquela camiseta de proteção ultravioleta de manga comprida, compra um chapéu, um óculos escuro que tem uma proteção ultravioleta. Eu acho que é melhor do que ficar gastando rios de filtro solar no corpo inteiro. Certeza. E em relação ao cabelo, Camila? Eu sei que você trata muito de mulheres e homens com problemas de queda de cabelo. Para homens, para começar em relação a homens, o que o homem que está ouvindo poderia pensar em termos de suplementos, alimentos, procedimentos que poderia ajudar a pelo menos frear as entradas dele? A gente sabe que a calvície, né, que a gente chama de alopecia androgenética, porque ela tem a ver com a genética, né? Então, o fato de você ter o gene vai fazer com que você tenha maior tendência. O gene você sabe que a gente não consegue mudar, mas tem coisas que a gente consegue mudar, né? Os tratamentos para alopecia androgenética, um dos mais conhecidos é o remédio chamado finasterida, que é um inibidor daquela enzima 5-alfa-redutase, que diminui uma fração da testosterona, que é a deidrotestosterona, mas assim, a maioria das pessoas, essa finasterida realmente, ela tem vários estudos comprovando a melhora da alopecia androgenética, mas é uma coisa que você tem que usar a longo prazo, não pode usar e depois parar, porque senão volta a estaca zero. E o minoxidil, que é aquele vasodilatador tópico para usar no cabelo, mas o minoxidil hoje em dia a gente tem feito também para uso oral, várias coisas interessantes. Mas assim, esses dois remédios são os mais conhecidos, são os mais estudados, mas às vezes o que acontece, muitas vezes, o paciente chega para o nosso consultório, principalmente os homens, chega no nosso consultório e fala assim, doutora, eu tenho a calvície, eu sei, e eu não quero tomar aquele remédio. Ele nem fala o nome, aquele remédio. A gente já sabe o nome. Não pode falar o nome,
Eu não quero tomar aquele remédio. Eu já sei qual é aquele remédio, que é o finasterida. Por quê? Porque os homens, eles sabem que o finasterida, até tem escrito na bula dele, finasterida e dutasterida, que é também um similar, eles são inibidores de uma fração da testosterona, portanto, tem escrito na bula deles que eles podem causar disfunção erétil. Disfunção erétil é que o pessoal chamava de impotência sexual. Então, esses homens não querem de jeito nenhum tomar finasterida nem dutasterida por causa do efeito colateral que pode dar. Lembrando que esse efeito pode dar em menos de 1% das pessoas que tomam, mas eu sempre aviso, antigamente eu passava muita finasterida, hoje em dia eu passo muito pouco finasterida, porque hoje em dia existem alguns suplementos que tem um efeito parecido com finasterida, mas não tem tanto efeito colateral como da finasterida. Um dos exemplos é o sal palmeto. Tem alguns suplementos interessantes, mas assim, os suplementos não tem tanto estudo quanto o finasterida. Então, a gente tenta outras coisas e eu hoje em dia tenho passado muito menos finasterida do que eu passava antigamente. Eu só passo mesmo aquelas pessoas que já estão usando, porque às vezes você tira rápido, a pessoa tem uma queda grande de cabelo, ou casos mais difíceis, mas realmente pode dar esse efeito colateral, a gente sempre orienta. E eu falo assim, se tiver qualquer efeito, para de tomar, mas a gente sabe que hoje em dia tem alguns estudos também de pessoas que tiveram uso crônico de finasterida, mesmo depois que param, elas podem ter uma síndrome, mesmo quando não estão tomando mais a finasterida, e mesmo tirando o remédio, essa disfunção erétil, esse problema, ele pode permanecer por mais algum tempo. Ainda não tenho uma comprovação grande, mas tem alguns estudos que já estão saindo para que eles chamam de síndrome pós-finasterida, mas então a gente tenta toda cautela quando a gente usa finasterida. Já o minoxidil eu acho bem interessante. O minoxidil, na verdade, ele é um antihipertensivo, ele é um remédio que era usado para combater pressão alta. Você sabia, Vitor? Minoxidil, ele é um antihipertensivo. Assim como o Viagra. Só que, como antihipertensivo, ele não era um bom antihipertensivo, ele não baixava muito a pressão, mas acontece que as pessoas que participavam do estudo do minoxidil começaram a ficar cabeludas. E aquilo chamou a atenção dos pesquisadores e começou a se usar o minoxidil para uso tópico. E aí começou a aprovar, o FDA aprova o minoxidil para uso tópico, que lá nos Estados Unidos chama Rogaine, para utilização para calvície, para alopecia androgenética. E hoje em dia está se voltando um pouquinho a usar o minoxidil de uso oral, porque o minoxidil de uso oral também aumenta bastante o crescimento de cabelo, só que ele pode ter alguns efeitos colaterais, como por exemplo o hirsutismo, que é o aumento de pelos em todo o corpo, principalmente nas mulheres. Isso é muito desagradável. O homem então não reclama muito, mas as mulheres reclamam muito. Mas ele pode ter esse efeito de hirsutismo, ele pode mexer com a pressão arterial, pode mexer com a frequência cardíaca, então é um medicamento oral de uso exclusivamente médico. Eu estava conversando com o Dr. Alan Bauman, lá de Boca Raton, na Flórida. Ele faz transplante capilar. Ele estava me falando que a finasterida tem em 80% dos homens, ela tem uma boa eficácia, uma boa acurácia. Só que ela não é tão famosa em relação às mulheres, porque grande parte das mulheres não tem tanto benefício com o uso. Mas não tem como você saber se ela vai ter benefício ou não se você usar. E cerca de 1/5 das mulheres tem benefício com a finasterida, segundo ele. Olha só, lembrando, você me perguntou sobre os tratamentos que não são finasterida. Então, o que eu tenho feito hoje em dia para aquelas pessoas que às vezes que a gente tem necessidade de usar a finasterida e não podem ou não querem usar, a gente faz a finasterida para uso local, pequenas infusões com esse aparelhinho de MMP, a gente faz uso diretamente no couro cabeludo da finasterida, que aí ele não tem o efeito sistêmico. Então a gente faz injeção no local de onde está a alopécia, da finasterida ali. O efeito da finasterida, ele age ali no local, mas não age no sangue, não age de forma sistêmica. E o que acontece? O mecanismo da alopécia do homem é diferente do mecanismo de alopécia da mulher. Por isso que o tratamento de homem e de mulher difere muito. No homem a finasterida é muito boa para combater queda de cabelo. Na mulher não tanto, porque na mulher não tem tanto, a alopecia não tem a ver com dehidrotestosterona, tem a ver com outras enzimas, uma delas é a aromatase, então tem se usado outras coisas para alopecia feminina. A finasterida também, ela não pode ser usada em mulheres com chance de gravidez, porque como ela é uma antitestosterona,
Vamos imaginar que uma mulher está grávida de um menino. Esse menino, para ser formado no útero dessa mulher, ele para formar o genital masculino, ele precisa do testosterona para fazer o genital masculino. Se a mulher estiver tomando antitestosterona durante a gravidez, o genital pode ter má formação. Então, mulher em idade fértil, a gente não costuma prescrever finasterida. Eu prescrevo para mulheres já na menopausa, mulheres que não têm chance de engravidar, mas para mulher, a finasterida não adianta aquela de 1 miligrama. Para mulher, a gente tem que ir com 5 miligramas. Tem que inibir completamente a testosterona com 5 miligramas, que é a dose que se usa até para tumores de próstata. E na mulher, a gente tem usado também outras medicações que não são inicialmente para calvície, que a gente chama de off-label. Uma delas é espironolactona, é um diurético, é um antihipertensivo. A gente usa também para mulher, porque ele tem um efeito antiandrogênico. E a gente tem usado também muito a metformina, que é um remédio para diabetes, para crescimento de cabelo também, porque tem o efeito de diminuição da resistência insulínica e aumento também do crescimento do cabelo. Então, para mulher, a gente tem usado muito outras coisas que não são finasterida. Então é interessante, você está me falando que talvez então a queda de cabelo na mulher tenha a ver com a resistência insulínica. Então, obviamente, parar de comer besteira, isso se encaixa também nisso. Sempre aí. Ajuda. A metformina, a espironolactona é um diurético, poupador de potássio, então tem a ver também com esse excesso de estrogênio e progesterona, porque ela diminui o estrogênio, e a testosterona também. Interessante. E em relação aos caras que não querem usar finasterida, qual é a sua recomendação? Você usa o quê? Localmente, alguma coisa? Eu faço bastante tratamento com injeção local. Não só do finasterida, a gente pode usar o minoxidil injetável, fator de crescimento. Eu avalio... Oi? No couro cabeludo? No couro cabeludo diretamente, com o aparelho de MMP. Eu faço bastante, eu sempre peço exame de sangue, porque eu acho que a gente tem... Todo mundo tem alguma... que tá furadinho, né? Que dá uma furadinha. É um aparelhinho que vai injetando a medicação 100 vezes por segundo. É muito rápido, mas a gente faz uma anestesia local, então não é tão doloroso, porque é importante falar, porque os homens morrem de medo de injeção. Quando falam injeção, eles fogem da gente. Passa mal. Mas lembra que é como se fosse como se fosse um incômodozinho, como se fosse uma lixadinha na pele. Não é tão doloroso quanto a pessoa imagina. Mas claro que tem anestesia para poder ficar bem suportável. E esqueci o que eu ia falar. Você falou que os homens... O MMP, os tópicos, os remédios tópicos. Mas lembrando que o tópico ele não tem uma penetração tão boa. Então a gente passa sempre minoxidil. Só que o problema é que não tem uma penetração tão boa, porque a nossa pele ela tem uma capa de proteção. Então quando você injeta a medicação, quando você ultrapassa a barreira cutânea, você tem uma absorção muito melhor, você tem um efeito muito melhor de crescimento de cabelo. Eu tenho resultados ótimos com esse tratamento. E eu sempre peço, falei pra você, que sempre peço exame de sangue. Porque a maior parte das pessoas tem deficiência de alguma coisa. Então, suplementação, você vai falar, qual o suplemento que é melhor? Não existe o melhor suplemento. Cada pessoa vai demandar um suplemento. Tem sido muito estudada a biotina para cabelo. Lembrando que a biotina ainda não tem um resultado de estudo que realmente comprove que faz aumentar o crescimento de cabelo, mas ela é muito interessante para pessoas que tenham deficiência de biotina. Lembrando que a deficiência de biotina ela pode ser, por exemplo, por um intestino com desbiose. Muita gente tem, que a gente come às vezes uma besteira, o intestino ele não absorve tão bem. Então pode ter uma deficiência de biotina por causa de um intestino com desbiose, ou por causa de uma cirurgia bariátrica, ou por causa de uma má alimentação, a pessoa pode ter deficiência de biotina. Então a gente suplementa muitas vezes, não só a biotina, a gente pode suplementar outros, ferro. Na mulher é muito importante o ferro, porque a mulher perde sangue todo mês através da menstruação. Então a maioria das mulheres a gente vai dosar a ferritina tá baixa por causa da menstruação, a gente tem que suplementar ferro. Então o que eu sei que você vai me perguntar sobre os suplementos que eu mais passo. Claro que o suplemento varia de pessoa para pessoa, isso aqui não é uma receita de bolo, mas os que eu mais passo, no caso da mulher, eu passo muito ferro, eu passo muita vitamina D, porque na maioria das pessoas está insuficiente, passo biotina, passo vitamina B12, a formativa, a gente faz muita injeção de vitamina B12, a formativa, injeção de vitamina D intramuscular formativa, porque muitas vezes pela via oral, engolindo o comprimido, a gente não tem capacidade de absorver tão bem. Então eu trabalho muito com injetáveis, né, intramuscular, de suplementação. Zinco, você gosta? Zinco eu gosto principalmente para quem tem
dermatite seborreica, a gente sabe que o zinco ele regula a oleosidade também, não só da pele do couro cabeludo, e essa oleosidade, ela faz uma inflamação do couro cabeludo, e essa inflamação faz queda de cabelo, por isso que os shampoos anti-queda, a maioria deles tem substâncias que são, na verdade, são para dermatite seborreica, para caspa. Eles não é um remédio para crescer cabelo, eles têm substâncias para diminuir a inflamação, porque a gente sabe que diminuindo a inflamação no folículo do cabelo, o cabelo ele pode ter um crescimento melhor. O zinco é um deles, eu uso bastante. Selênio também não? Selênio, o shampoo, tem shampoo, por exemplo, sulfeto de selênio. Pergunta que eu vou te falar, que todo mundo me pergunta, não sei porquê. Creatina tem queda de cabelo? Quem usa creatina, boa pergunta. Tu não pergunta isso? Acho que alguém fez creatina, boa pergunta, vou estudar. Vou perguntar para os universitários. E óleo de coco. O suplemento, olha só, Vitor, que a gente sabe que a maioria das pessoas tomam whey protein, que é um suplemento à base de leite, ele aumenta a oleosidade da pele, aumenta a acne, aquilo que eu falei da oleosidade. E por aumentar a oleosidade, ele pode aumentar também dermatite seborreica, e a dermatite seborreica é uma causa de queda de cabelo. Então, os suplementos à base do leite de vaca, a gente pede para evitar. E óleo de coco, localmente, ou via oral, te pergunto o tempo todo também. Óleo de coco, então, o óleo de coco ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um ácido láurico, né, que ele é antifúngico, antimicrobiano, então ele é interessante para diminuir a inflamação. Não tem aí no estudo que comprove, porque esses suplementos, eles têm muito menos estudos que os medicamentos. Então eu acho que vai demorar ainda pra gente ter a comprovação, mas eu gosto muito do óleo de coco. Quem vai financiar o estudo de óleo de coco? Ninguém vai ganhar dinheiro com óleo de coco, porque é uma coisa qualquer um pode fazer e comprar no supermercado. Mas eu acho o óleo de coco muito interessante, principalmente pra pessoa tomar. Tudo que eu como lá na minha casa é com óleo de coco. Inclusive as pessoas têm passando no cabelo óleo de coco. E aí, o que você acha? Eu acho legal. Como não tem estudo, eu não posso falar pra você que é com certeza um tratamento. Mas eu acho que assim, se a pessoa puder ter uma alimentação boa, trocar o óleo vegetal pelo óleo de coco, trocar as gorduras em geral pelo óleo de coco, eu acho excelente. Tirar gorduras vegetais, tipo óleo de soja, lembrando canola. Que o ácido láurico que tem no óleo de coco, ele também está presente no leite materno, o que é um dos motivos pelo qual o leite materno é um dos melhores alimentos do mundo. Então, como nós não tomamos mais leite materno, porque nós já passamos da cidade, o óleo de coco é um excelente alimento. E tem muito blogueiro também que fala sobre vinagre de maçã no cabelo. Já vi muito em blog, na internet, mas nunca vi trabalho científico. Eu vou até pesquisar, porque pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas eu vou pesquisar. Existe alguma coisa que você faça para melhorar o colágeno do rosto ou do bumbum? Muitas mulheres querem tonificar essa parte. Algum tipo de procedimento ou suplemento? O que você gosta para tonificar, melhorar o colágeno? Colágeno tem um suplemento bem interessante, que é o silício orgânico. Ele é o substrato para o colágeno, eu uso bastante. Mas eu sempre associo algum tratamento no consultório. Porque assim, só tomar silício orgânico eu acho que talvez a pessoa vai gastar dinheiro e talvez não vai ter o resultado que ela vai querer. Então eu faço sempre alguns procedimentos em consultório. Eu tenho usado muitos bioestimuladores. Bioestimuladores são substâncias que a gente injeta na pele, que promovem uma inflamação, e um dos efeitos colaterais dessa inflamação é estímulo de colágeno, quer dizer, o efeito colateral que todo mundo quer ter, né? Então, os mais conhecidos, porque as pessoas vão falar, bioestimulador, o que é isso? Os mais conhecidos são duas marcas, o Sculptra, que é o ácido polialilático, e o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. São os principais bioestimuladores que a gente encontra, que é para uso médico. Eles são estimuladores de colágeno, a gente injeta na pele, a gente pode injetar com agulha ou com cânula, e a gente faz algumas sessões e promove o estímulo de colágeno. Quais são os lugares mais comuns que você injeta? O rosto é muito comum, principalmente essa região de terço inferior, da bochecha para baixo, da maçã do rosto para baixo. Aí a gente faz muito corporal também, glúteos, para melhorar a celulite, para melhorar a barriga flácida, principalmente mulheres depois que tem o filho, que a barriga fica bem flácida, ou quando a mulher emagrece, ou quando faz uma lipoaspiração, emagrece, perde gordura, mas a pele não perde. E a gente faz bastante bioestimulação de colágeno nessas regiões para tentar melhorar, deixar a pele mais durinha, e tem um efeito interessante, é claro que é a longo prazo. Nada disso é milagre, porque as pessoas chegam lá no consultório com fotos da internet, fotos realmente que não são reais, com resultados que não são reais, e às vezes eles querem obter aquele resultado ali porque viram na internet. Então a gente tem que também ter o pé no chão. Claro que
a gente não consegue tirar um pedaço de pele com aquele bioestimulador, mas a gente consegue uma melhora grande. Em relação a, só para finalizar, Camila, preenchimentos. Você faz preenchimentos no consultório? Qual é a sua opinião? Você acha que ajuda, tem benefícios ou é uma hype, hipervalorizados? Eu sou super a favor. Tudo que a gente precisar e que for saudável, que for seguro, para a gente ficar com a nossa autoestima melhor, eu sou super a favor, desde que você faça com um profissional que estudou para isso, que saiba fazer isso, saiba bastante anatomia. Então a gente vê muita gente fazendo preenchimento, eu faço bastante preenchimento, os preenchimentos que eu uso são basicamente a base de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um preenchimento que nós temos no nosso organismo, e então não tem tanta chance de ter alergia, porque nós temos igual o nosso organismo. Só que, mesmo tendo no nosso organismo, ele pode ter reações, pode ter complicações. Eu faço bastante para melhorar essa região da malar, para levantar o rosto, para fazer aquele aspecto de top model, que é aquele malar grande, para aumentar queixo, para melhorar o contorno facial, a mandíbula, para melhorar o nariz, para melhorar o lábio, para aumentar o lábio, para melhorar pequenas rugas. A gente usa bastante. Mas lembrando que os preenchimentos eles têm sido um pouco vulgarizados. Muita gente está fazendo sem a mínima noção de complicação e que a gente vê no estética também, né? Tem umas mulheres com cara de travesseiro. Que chama... pillow face. Pillow face, exatamente. Porque eu acho que não só a pessoa ela tem um distúrbio que ela quer sempre mais, quanto o médico, ele às vezes entra na onda da pessoa e vai fazendo. Então a gente como médico, a gente tem que ter bastante bom senso de falar pra pessoa, agora parou. Eu já falei pra alguns pacientes, falei assim, não, eu não acho que você precisa de preenchimento mais no lábio, porque eu já acho que se preencher mais vai ficar deformado. Eu às vezes falo pro paciente pra parar, porque a gente tem que ter um bom senso e saber quando parar, porque é muito feio, não é esteticamente bonito você olhar para um rosto que você veja que fez preenchimento. O legal do preenchimento é a pessoa fazer e você não saber que ela fez. É você falar, nossa, tá bonito, tá descansada, tá natural, é muito legal isso. Agora, quando você olha pro rosto de uma pessoa e fala, nossa, ela fez preenchimento labial, ou ela fez preenchimento de malar, ou ela fez, nossa, é porque tá esquisito. Então, a gente tem que ter bastante bom senso, tomar cuidado com... Tem muita gente fazendo preenchimento sem o devido conhecimento de anatomia, de complicação, e a gente tem pego no nosso consultório complicações muitas de preenchimento. Uma das mais graves é a necrose, mas tem outras também. Da ponta do nariz, né? Necrose não só no nariz, vários lugares podem dar necrose por causa do entupimento de uma artéria, faz um trombo numa artéria, né, o preenchimento. Pode dar até cegueira, quando o preenchimento entra na artéria que nutre a retina, o paciente pode ficar cego. Existem poucos casos no mundo, mas existe. Então, a gente tem que ter pé no chão e fazer com um profissional, porque complicação pode acontecer com qualquer um de nós. Eu já tive complicação, garanto que quem faz bastante preenchimento já teve complicação, mas a gente tem que saber tratar, saber procurar o profissional que saiba tratar se a gente tiver uma complicação. O recado final, Camila, para quem está ouvindo e é um estudante de medicina, um estudante de nutrição e queira ser um bom profissional na área de saúde, que conceitos, que dicas você daria, ou até mesmo se fosse você, sei lá, 20 anos atrás, o que você gostaria de saber ouvindo esse podcast? Bem, minha dica é o seguinte, ame o que você faz, porque sem amor a gente não tem, se a gente não ama aquilo que a gente faz, a gente não tem vontade de estudar, não tem vontade de crescer, estude sempre e tenha humildade para falar, às vezes, que pode ser que a gente não saiba. Eu vim fazer esse podcast aqui hoje com você, eu falei, Vitor, se eu não souber a questão, o que eu falo? Não, fala que você não sabe. Eu vou falar que eu não sei, se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou falar não sei, vou estudar, vou pesquisar, porque a gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Se a pessoa um dia falar que sabe tudo, é porque não sabe, porque nós nunca sabemos tudo, principalmente na área da medicina, que não é uma ciência exata, a gente nunca sabe tudo, a gente tem que ter humildade de estar sempre procurando saber, conhecer. Hoje em dia, na época que eu me formei, não existia tanto essa internet, então era muito mais difícil de ter o conhecimento, mas hoje em dia a gente tem um conhecimento muito fácil, a gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem tanta coisa que não é motivo pra gente não correr atrás do que a gente quer e absorver esse conhecimento. O conhecimento tá aí pra todo mundo,
amem o que vocês estão fazendo e tenham carinho pelo paciente. Não adianta só gostar de estudar matéria, a gente tem que ter carinho e tem que ter amor ao nosso paciente. Eu sempre gosto de avisar, quando eu atendo um paciente, eu sempre gosto de pensar, poderia ser minha mãe, poderia ser minha avó, poderia ser alguém da minha família, eu vou tratar aquele paciente como se fosse meu ente querido. Então façam isso também, que vocês vão ter muito sucesso na profissão de vocês. Tá bom, senhores, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Meu Instagram, desculpa, meu YouTube. Fala aí, vai falando aí. Ó, depois, quem puder seguir meu Instagram, Camila Azini _dermato, e o YouTube Camila Azini Dermatologia. Eu tô começando ainda, não sou que nem o Vitor. Você tem canal no YouTube? Eu não sabia. Tenho canal no YouTube, mas aliás, você que fez o meu canal no YouTube. Eu que fiz. Mas tô começando, vou em breve botar mais vídeos. Mas o forte seu é o Instagram, né? Você bota lá, também, @ Camila Azini Dermato. _ dermato. Mas eu vou caprichar mais, porque eu tenho feito pouca coisa, mas eu vou fazer mais, gente. Não, mas tem muito Prometo. conteúdo. Tem muito conteúdo lá no Prometo. Instagram. É um baita Instagram, conteúdo de mão cheia ali. Você teve agora em Nova York fazendo curso de PRP, medicina regenerativa, enfim, plasma rico em plaqueta. A gente nem entrou nesse assunto. Tem muita coisa, muita novidade. Deixa pro próximo. Isso. E é isso. Você atende aonde, Camila? Atende no Rio, tem em Floripa? Eu atendo agora em Florianópolis. Abandonou o Rio? Na Clínica Beira-Mar. Não é que eu abandonei, eu amo o Rio, mas com filho pequeno não tenho conseguido me dedicar a vários lugares. Antigamente estava indo e voltando pro Rio, mas a gente tem que pensar também na logística quando a gente tem filho pequeno. Então agora eu estou aqui em Florianópolis, na Clínica Beira, no Skin Beauty, na Clínica Beira-Mar. No Shopping Beira-Mar. Na Clínica Beira-Mar. No Shopping Beira-Mar. No Shopping Beira-Mar, lá no último andar, Skin Beauty, quem for de Floripa, recomendo, inclusive encaminhar duas pacientes ontem, porque realmente existe essa necessidade e poucos dermatologistas têm esse tato com outras coisas, outras áreas, suplementos, medicinas novas, regenerativas e procedimentos. E você é uma médica de mão cheia, recomendo fortemente. Obrigada. Quem está assistindo aqui, quem está ouvindo, que possa, se puder, vir aqui. Apesar de você não ter muita vaga, eu recomendo, se você conseguir uma vaga, é fundamental. Eu estou sempre fazendo algum procedimento, eu não divulgo isso nas redes sociais, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa também. E é isso, senhores. Um abraço, Camila. Obrigado. Obrigada a todos, um prazer estar aqui com vocês conversando.